Pessoal, tudo bem? Eu sou o Eliseu aqui do Trilha da Aprovação e eu quero mostrar para você um pouco da nossa mentoria. Vem comigo! Proteção dos dados pessoais. Gente, eu coloquei aqui esse proteção dos dados pessoais porque é uma novidade, tá? Tem uma emenda constitucional 115 de 2022 que inseriu o inciso 79, tá, na Constituição. Como é novidade, as provas gostam de novidade, né? Vocês sabem disso. Então, tá lá, ó, é assegurado nos termos da lei o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Simplesmente isso. Então, a Constituição ela prevê o direito à proteção dos dados pessoais. Uma novidadezinha ali, nada demais, só que as questões podem pedir. Outro direito aqui, né? Outra garantia fundamental é a escusa de consciência. O que seria essa escusa de consciência? Está prevista lá no inciso 8. E diz assim, ó, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, tá? Salvo se as invocar para se eximir de obrigação legal a todos imposta e se recusar a cumprir uma prestação alternativa fixada em lei, tá? Como assim? Ora, se por causa da minha crença religiosa, né, eu me nego a fazer alguma coisa que é obrigação de todos, eu posso me negar, tá bom? Eu tenho esse direito, é o direito de escusa de consciência. Só que tem uma condição. Eu tenho que cumprir uma prestação alternativa que vai ser fixada em lei, tá bom? Se eu não cumprir essa prestação alternativa, então aí eu estarei, né, sujeito aí à penalidade, tá bom? Então, é uma garantia constitucional isso aqui. Tudo bem até aqui, gente? E essa norma aqui de escusa de consciência é uma norma de eficácia contida, tá bom? Mas como assim uma norma de eficácia contida? Bom, aí eu vou fazer abrir só uma lacuna aqui, deixei aqui no nosso material esse quadro, tá? Que trata da eficácia das normas constitucionais. Beleza? Então, o que seria a eficácia? Nós temos três tipos: a eficácia plena, a contida e a limitada. Tá ok? Alguém saberia brevemente aí diferenciar, só para eu não ficar eu falando aqui, a diferença de eficácia plena, contida e limitada? Pode pular aí do slide, não tem problema não. E aí, pessoal? Para eu beber uma aguinha aqui, né? É, a eficácia plena, eu acho que ela é imediata, é direta e integral. Nossa, boa. Pera, deixa eu lembrar, calma aí. Foi até bem específica, né? Imediata. Porque tem. Calma, deixa eu lembrar. Aí eu acho que a contida ela é imediata também, ela é Também. direta, mas ela não é integral. Isso, é isso mesmo. E a E a limitada? limitada, ela é imediata. Ela é imediata. Calma, esqueci. Não, você foi até mais profundo do que eu esperava, tá ótimo. Né? É, Como assim, gente? É imediata e imediata. Uma eficácia, uma norma que tem uma eficácia plena e contida, essas duas aqui, né? Tanto a plena quanto a contida, elas são imediatas. Por quê? Porque elas já surtem o efeito na hora ali. Entendeu? Só que a plena, ela surte o efeito e ela não precisa, e ela diz que é integral, né? A Natasha, obrigado aí, viu, Natasha? E ela é integral por quê? Porque ela não precisa de uma norma infraconstitucional, uma norma, né, posterior, para poder ela produzir efeito. Ela já produz efeito ali na própria Constituição. Ela em si já é integral, tá? Agora, a contida, ela age na hora, ela já, né, surte ali o seu efeito. Só que ela pode ser restringida depois, ela pode ser contida. Pode vir uma lei depois e falar, não, ó, né, diminuir a sua eficácia, tá? Então, aqui a gente falou, já vamos até ler, já está aqui, né? Então, produzem plenos efeitos com a promulgação da Constituição, mas podem ser restringidos pelo legislador infraconstitucional ou por outras normas constitucionais, né? Uma emenda constitucional, por exemplo, tá? E por conceitos éticos jurídicos consagrados, tá? Então, essa norma aqui, por exemplo, da escusa da consciência, ele diz que é uma norma de eficácia contida. Por quê?
Ora, ninguém vai ser privado, não é isso? Tá? Pode se eximir e se recusar e cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Só que pode vir uma norma depois, tá, e restringir isso aqui, tá bom? Então, por isso que ela é chamada de eficácia contida, porque tem uma lei depois que vem e restringe, condiciona esse direito. Tá? Então, por isso que ela é considerada uma de eficácia contida. A limitada, ela não vai produzir o efeito imediato, tanto que a Natasha falou que ela é imediata, ou seja, ela vai produzir o efeito depois, ela vai ficar dependendo de uma outra norma, uma norma infraconstitucional, por exemplo, normalmente, tá? Para poder regulamentar aí e dizer como é que isso vai funcionar. Então, ela fica ali sem produzir o efeito e só esperando para poder, né, produzir os seus efeitos com essa norma complementar, aí, vamos dizer, tá? Essa norma infraconstitucional. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, se tiver beleza, dá um joinha, por favor, para ter um pouquinho de interação. Gabriela, Caio, Cristina, maravilha. Sou Alexandre, Natasha, maravilha. Show, gente. Então tá. Yasmin, maravilha. Ok. Você teria algum exemplo para essa eficácia limitada? Bom, para eficácia limitada, né? Puxa, deixa eu tentar ver aqui uma norma de eficácia limitada, que depende de regulamentação. Porque a limitada ela tem dois tipos. Ela tem daquele tipo que é uma norma programadora, tá? E uma que é de princípios. Tá? Então, se você pegar ali qualquer norma na Constituição que seja de programadora, por exemplo, o Estado vai estabelecer um programa de não sei o que tal. Então, tem alguns artigos ali, tá? Ó, o exemplo da Yasmin é bom aí, ó. O dia de greve dos servidores públicos, né? É um que a Constituição, ela deu o direito de greve. Obrigado, viu, Yasmin? Deu um direito de greve lá para os servidores públicos, mas faltou ela normatizar. Tanto que teve que o judiciário, né, entrar, claro que ele não entrou por conta própria, ele tem que ser provocado, tá? E foi entendido que a greve dos servidores públicos acabou funcionando agora como a do pessoal CLT, tá? Porque não existe uma legislação regulamentando isso. Então, para que ela pudesse produzir efeito, o judiciário teve que haver uma jurisprudência aí, autorizando isso. Mas é um ótimo exemplo aí que a Yasmin deu. Entendeu? Beleza, Nádia? Então dá um joinha aí. Beleza, eu dei. Desculpa, eu não vi. Desculpa. Beleza. Então tá, gente. Vamos lá. Bom, então já encerramos aqui esse princípio. Vamos falar agora sobre os tratados internacionais de direitos humanos. Agora já está no parágrafo 3º, né, já no final do artigo 5º, diz que os tratados e as convenções internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, são equivalentes às emendas constitucionais. Bom, tratados e convenções internacionais são esses tratados e acordos, né, que a República Federativa do Brasil faz com outros estados, né, com outras nações. Beleza? Esses tratados, eles precisam ser internalizados no nosso ordenamento jurídico. E existe, né, todo um procedimento para isso. Beleza? Quando eles são internalizados normalmente como uma norma supralegal. O que é uma norma supralegal? Ora, o nosso ordenamento jurídico, faltou colocar aqui uma pirâmide de Kelsen para vocês, eu acabei esquecendo. Puxa, faltou uma pirâmide de Kelsen. Mas pensa na pirâmide. No ordenamento jurídico, o topo do nosso ordenamento jurídico é a Constituição, é a nossa norma magna, é a lei suprema. Então, todo o ordenamento que vem, né, debaixo dela tem que seguir, né, os princípios, né, os parâmetros dela. Tanto que se uma lei fugir do padrão da Constituição, ela pode ser declarada inconstitucional. E existe uma ação própria para isso, né, uma ação direta de constitucionalidade, por exemplo, beleza? Para declarar essa lei inconstitucional. Tá? Então, está ali a Constituição no topo. Beleza? Abaixo dela, a gente chama de normas infraconstitucionais, que estão abaixo da Constituição. Tá? Aí nós temos ali as leis. Beleza? Lei ordinária, lei complementar, estão no mesmo nível, ainda que tenha rito diferente, mas estão no mesmo nível. Tá? Os tratados internacionais eles vão entrar numa posição supralegal entre a Constituição
e a lei. Então, os tratados vão entrar aqui nesse espaço. Tá bom? Essa é a regra. Agora, o que esse parágrafo está trazendo aqui? Se o tratado, né, se esse tratado ou convenção for sobre direitos humanos, aí ele pode assumir 2 níveis hierárquicos diferentes. Tá? Ele pode ser o nível supralegal, que é o comum para todo tratado, tá? Ou ele pode assumir o nível constitucional. Como assim nível constitucional? Ele vai ser equivalente a uma emenda constitucional, tá? Desde que ele obedeça ao rito de uma emenda constitucional, tá? E qual é o rito de uma emenda constitucional? Ora, tem que ser aprovada em cada casa do Congresso Nacional. A questão pode ter colocar aqui do Senado, ou só da Câmara, é do Congresso. Em cada casa é no Senado e na Câmara, tá? Tem que ser em 2 turnos. Esse é o rito aqui para aprovar aqui, como uma emenda constitucional. Tem que ser 3/5 dos votos. Então, a questão gosta de colocar aqui 2/3. Tá? Então, cuidado com isso, são 3/5. Tá? Aí sim, esse tratado vai ser equivalente à emenda constitucional. Ele vai ganhar um status constitucional. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Então dá o joinha aí, por favor. Beleza, Nádia? Maravilha. Beleza, pessoal, show. Tranquilo. Assim como a Nádia fez, gente, vocês podem interromper aí e tal e mandar pergunta aí, tá bom? Ok. Esse rito aqui, gente, é muito cobrado em prova, tá? Por isso que eu coloquei nesse material, tá? E botei até uma figura aqui, tratados internacionais sobre direitos humanos. Para ser equivalente à emenda constitucional, ele tem que ter 2 turnos, no Senado e na Câmara, ou seja, em cada casa do Congresso, por 3/5 dos votos, tá? Aí ele vai ser equivalente à emenda constitucional.